Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no canal Vida Cigana Tarô e eu venho para tirar a mensagem desse momento. Eu quero saber o que o universo quer nos dizer nesse dia, quais são as novidades, quais são as percepções que nós precisamos ter, os sinais, né? A Rainha de Paus. A Rainha de Paus saiu no compartilhar de ontem, eu acho, se eu não me engano. A carta da Lua de novo. A carta da Torre. E o 5 de Paus. A Rainha de Paus vem nos trazer que nós devemos, quando surgir algum assunto, algo que nos diz respeito, nós devemos não ficar esperando, pensando, será que eu faço, será que não? É aquela atitude que nós precisamos ter, porque Paus, ele nos traz, olha o fogo, ele nos traz esse ímpeto, essa impulsão da gente fazer as coisas. E às vezes as pessoas esperam ou que as coisas aconteçam por si só, ou que um terceiro tome a frente para tentar resolver. E a Rainha de Paus vem nos trazendo esse poder que nós mulheres temos, de fazer com que as coisas aconteçam. Não é porque eu sou mulher, mas isso é coisa que braçal. Não. Se você tem capacidade de fazer, por que não? Então não espera que os outros resolvam os seus problemas. Não se preocupe com a opinião de terceiros. Se você tiver que fazer, você vai lá e faça. Vai viver suas paixões da maneira que você gostar, da maneira que você quiser, da maneira que você acha que tem que ser, porque a vida, cada um é responsável por ela, 100%. Então você não tem que viver conforme os terceiros gostaria que você vivesse, e sim conforme o seu coração diz. A rainha é muito clara. Você tem tudo o que você precisa. Vai lá e faça a coisa acontecer. Não importa como, nem quando, nem porquê, nem a opinião dos outros. Nada importa. Quando você está determinada a fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Você não espera que terceiros te ditem ordem, regras, momentos. Não espera cair do céu, vai lá e você mesmo faça. A Lua vem trazendo coisas obscuras, coisas que não estão claras. Talvez não seja para todo mundo, mas às vezes num relacionamento, às vezes numa parceria, às vezes numa situação que talvez você está vendo coisas e são ilusórias. Então essa carta vem chamando bastante atenção, porque às vezes a gente quer ver aquilo que a gente gostaria, mas nem sempre é a realidade, né? Então você procura, sim, despertar dessa inércia que você está, de focar naquela direção e achar que aquilo é verdadeiro, nem sempre. Procure ter conversas claras, verdadeiras com essa pessoa que está com você, ou com você fez uma parceria, um trabalho, um negócio, alguma coisa, joga claro, porque às vezes são situações que acabam até terminando com uma certa amizade, que às vezes era muito tida por uma parte, não pela outra. Eu já tenho experiências disso. Então, nem sempre aquilo que reflete, aquele brilho que reflete é ouro. Já tem uma música que diz isso, né? E nem sempre, quando a gente olha para o rosto da pessoa, realmente a gente está vendo a alma dessa pessoa. Então, as engrenagens, você vê aqui um monte de engrenagem, nem sempre, porque elas estão rodando perfeitamente, é verdadeiro aquilo que elas estão trazendo, tá? Então, a gente precisa ficar muito atento.
Às vezes as pessoas, elas gostam muito de ter muitas pessoas curtindo o que elas fazem, parabenizando ou até mesmo bajulando-a, mas não importa a quantidade, e sim a qualidade daqueles seres que estão à sua volta. Então, se você tiver um amigo e ele for verdadeiro, não importa, já tá bom demais. Porque às vezes muitas pessoas por perto simplesmente é, como assim, é favorável para elas naquele momento. Mas muitas poucas vezes é favorável para as duas partes, né? Então tem que tomar cuidado. A carta da Torre vem trazendo abalos. Abalos na tua estrutura, abalos na tua família, abalos nos teus negócios. É como se tivesse caído um raio e tá deteriorando tudo aquilo. Mas se esse raio já caiu, não tem muito o que fazer. Você precisa se afastar. Deixa tudo ruir e começa de novo. Mas começa com base sólida, começa com coisa concreta, com algo que nem um relâmpago, nem um raio vai destruir aquilo. Começa com uma base boa, porque nem sempre os relacionamentos. Aqui a gente fala em relacionamento, mas assim, às vezes você começa uma empresa, uma sociedade, e nem sempre ela está estruturada nos princípios que você tem ou naquilo que você imaginava ser. Então, saia de perto para que você não fique ferido e depois você recomeça. Junta os caquinhos e tenta recomeçar, tá? Mas procure saber se essa base que você vai construir isso, ela está sólida. É uma base concreta. O 5 de paus vem trazendo aqui 5 adolescentes lutando, ou 5 homens, lutando um contra o outro. E aí, o 5 vem falar que a união faz a força. Tem uma piada que diz que união faz açúcar, né? Enfim, se esses 5 que estão aqui degladiando um contra o outro, eles parassem para uma reflexão e eles começassem a resolver casos pela prioridade. Se tem um problema de um deles, que os 4 aqui, ou os 5 se juntam para resolver, vocês concordam que no final eles vão ter grandes resultados? Porque a junção de 5 pessoas para resolver um caso é mais fácil do que cada um lutar pelo seu caso e ninguém sair do lugar. Então a gente precisa parar de ser egoísta. A gente precisa parar de achar que a minha dor é sempre maior que a do meu companheiro, do meu amigo, do meu irmão. Irmão no geral, irmão em Cristo. Às vezes, a dor do próximo, que está bem próximo, o problema é pequeno, mas a dor pode ser gigantesca. Então, não tem como a gente medir forças. Então, aqui, se a gente está numa família ou num grupo, onde quer que esteja, e um esteja com um problema, vamos tentar resolver, saber qual é a emergência do problema de cada um e tentar resolver por partes. Eu acredito que no final a gente vai resolver o problema dessas pessoas que nos diz respeito, que nos são tão queridas, um de cada vez. Se nós ficarmos nos espetando, eu para lá, outro para cá, a gente não chega a lugar nenhum e ninguém resolve nada. Então a gente precisa deixar de ser egoísta e começar a ter mais empatia pelo problema e pelas dores dos outros. Vamos ver o que a cigana nos traz aqui de complemento. Né, cigana Vitória? A carta dos pássaros. Fala em companheirismo, tá vendo? Fala em dedicação, fala em empatia, fala em amor. Você nunca vai ver um casal de passarinhos separados. Sim, ele até voa. Eu tenho um pé de figo aqui no meu quintal e às vezes chega um passarinho só.
Coisa mais linda. Eu nunca vi ele, assim, não sei dizer o nome. Aí ele vê se tem um figuinho pronto para bicar, aí ele dá uns assovios, daqui a pouco chega a companheirinha, ou vice-versa, mas eu acho que é ele que chega primeiro. Então, eles são muito parceiros, eles são muito empatas um com o outro, eles são muito companheiros. E é isso que a vida está pedindo pra gente. Você ser companheiro de quem está próximo, de pessoas que precisam da sua ajuda, do seu ombro. Aqui nós temos o 7 de ouros. O 7 de ouros fala em colheita, mas a colheita no tempo certo. Então aqui, a carta da torre vem trazendo abalos, ruínas, transformações, para que você comece tudo de novo. E tudo tem o seu tempo. Não é o tempo que a gente quer, o tempo que a gente imagina, o tempo que a gente pensa. É o tempo do universo. Então você precisa fazer a sua parte e esperar que aquilo que não cabe a você fazer, o universo faça. Então essa foi a leitura deste momento. Fiquem todos com Deus, gratidão e até a próxima.